Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e também para toda a sua família. Aqui de volta mais uma vez, nesta manhã de quinta-feira, para estar aqui dando continuidade à semana aqui de reflexão bíblica para o nosso aprendizado, para a nossa vida cristã em Cristo Jesus. Nesta semana nós estamos falando aqui um assunto importante sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Nós estamos aqui trazendo esta semana a oração de Paulo pelos irmãos da igreja que estava na cidade de Éfeso, ou Efésio. E é importante nós aprendermos e entendermos o motivo, o propósito da oração do apóstolo Paulo pelos irmãos. Paulo, na sua carta, ele fala aos irmãos que deseja estar com eles. Paulo fala que deseja vê-lo eles, que deseja orar por eles ou orar com eles. Paulo fala também que tem o desejo de o abraçá-lo também, os irmãos, e também o desejo de também estar ali dialogando, conversando com os irmãos. Mas o apóstolo Paulo, fisicamente, ele se encontra ilimitado de fazer isso, porque Paulo, ele está preso em Roma, na cidade de Roma. Paulo está preso, provavelmente por razões da pregação do evangelho, do reino de Deus, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por esta razão de Paulo estar preso, Paulo escreve aos irmãos que estão na cidade de Efésio, a igreja. Paulo escreve uma carta falando aos irmãos desta situação. Mas mediante esta carta que Paulo escreve aos irmãos, Paulo, ele vai pedir a Deus 3 coisas ali que Paulo pede a Deus para os irmãos da igreja de Efésios. Isto é importante demais. Nós temos este conhecimento, nós temos esta premissa em mão, porque nós sabemos que Paulo, como um homem maduro, um homem de uma espiritualidade elevada, um homem sóbrio, um homem realmente de uma capacidade imensa, incansável na obra de Deus. Então, ontem nós falamos aqui do primeiro pedido de Paulo a Deus para a vida dos irmãos que estão na cidade de Éfeso, que é a igreja que está localizada lá. O primeiro pedido de Paulo ontem, no verso de número 16, Paulo pedia a Deus que os irmãos fossem fortalecidos pelo Espírito de Deus no homem interior. Olha que coisa maravilhosa, olha que oração que Paulo faz pela vida dos irmãos. E Paulo, ele fala isso na sua carta, no verso número 14, a partir do capítulo número 3, ele fala que por esta causa, ele fala que ele se colocava diante de Deus, em favor dos irmãos. É importante demais esta oração de Paulo, que esta oração, ela precisa, ela deve mexer com a nossa vida cristã.
com a nossa vida cristã. Quando nós colocamos no nosso coração de estar orando pelos irmãos, nós acreditamos que Deus, Ele pode realmente ouvir as nossas orações e atender os nossos pedidos. E o segundo pedido de Paulo, que ele pede a Deus pelos irmãos, é o amor de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. O primeiro pedido que Paulo pede a Deus pelos irmãos é que os irmãos sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, no homem interior. Este fortalecimento que Paulo pede a Deus em favor dos irmãos é mediante as limitações humanas, mediante os problemas, as dificuldades que os irmãos viviam dentro daquele contexto. E era necessário Paulo se colocasse diante de Deus, que ele mesmo fala nas suas próprias palavras. Ele fala: por esta causa eu me coloco diante de Deus por vós. É a oração de Paulo pelos irmãos que estão na cidade de Efésios, lá na igreja localizada naquela cidade. Esse é o primeiro pedido da oração de Paulo, é que Deus fortaleça os irmãos. Agora, o segundo pedido da oração de Paulo está no verso de número 17. O segundo pedido que Paulo pede é o amor de Cristo, enraigados e fundado no coração dos irmãos. Paulo usa aqui duas figuras de linguagem. Paulo usa aqui duas figuras de linguagem. Arraigados e fundados. Que coisa extremamente maravilhosa. É o segundo pedido de Paulo. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve apresentar ao modo de vida cristã. A primeira figura de linguagem é arraigados e a segunda é fundados. O amor de Cristo deve estar arraigados em nossas vidas, como as profundas raízes de uma alta árvore e fundada como o mais forte alicerce de um edifício. Olha que coisa extraordinária, tremenda que Paulo pede a Deus ali em suas orações. Que coisa linda. E isto, Paulo está falando por experiência própria. Paulo era um homem tanto cheio de amor, da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, que ele falou isso praticamente nas suas cartas inteiras. Paulo fala de amor, de bondade, de misericórdia. Então, realmente, este pedido aqui do amor de Jesus Cristo, que esteja arraigados e fundados no coração dos irmãos, que os irmãos realmente tenha isso no seu coração e que este amor também ele seja compartilhado também na vida também de outras pessoas também, de outros irmãos da fé. Isto é importante demais, porque esta oração de Paulo nós aprendemos continuamente mediante a bondade e a graça e a misericórdia de Deus. Então é um pedido que Paulo faz a Deus, que os irmãos da igreja de Efésios tenha isso no coração. Tenha isso no coração, que tenha o amor de Deus no coração deles. E que este amor seja um amor arraigados e fundados, que ele seja arraigados como uma profunda raiz de uma alta árvore
e fundado como um bom edifício, num bom fundamento, numa boa estrutura. Que coisa realmente tremenda, isto que nós aprendemos. E o amor é que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento por amor. Olha só, este amor de Jesus Cristo que Paulo está pedindo a Deus, que os irmãos realmente tenham esse no coração, é um amor realmente que trata, que olha para o seu semelhante sem diferenças nenhuma. E quando Paulo fala no amor, a primeira carta aos irmãos localizados na igreja de Coríntios, no capítulo 13, quando Paulo está falando de amor, ele fala sobre a fé, a esperança e o amor. Lá no final do capítulo 13. Mas ele falou que permanece ao amor. Olha que coisa tremenda. Então, este servo de Deus, este homem espiritual, maduro, o apóstolo Paulo, a qual realmente está aqui pedindo a Deus, nesse segundo pedido aqui, na sua oração, o primeiro pedido, Paulo pede a Deus que os irmãos sejam fortalecidos no Espírito Santo, no homem interior. E agora no segundo pedido, Paulo pede que o amor de Jesus Cristo sejam raigados, fundados no coração dos irmãos. Isto realmente é fantástico. Um pai abre mão do alimento para ver o filho saciado. Olha que coisa maravilhosa. Por amor, Cristo doou na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. Olha só. Olha que o amor de Jesus Cristo fez pela minha vida e pela sua vida. É isso realmente que nós precisamos ter em mente a cada dia. É estar pedindo a Deus isto, que o amor de Cristo transborde e transborde muito no nosso coração, para que nós possamos a cada dia ser capaz de amar os nossos irmãos, a cada dia ser capaz de amar os nossos inimigos. É isso que nós precisamos nestes dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Que Deus em Cristo nos abençoe e que sua graça, que a sua bondade possa a cada dia transbordar o nosso coração. E amanhã nós falamos aqui, amanhã damos continuidade falando do terceiro pedido de Paulo que Deus faz que Paulo faz a Deus pela vida dos irmãos. Amanhã falaremos disso. Ontem nós falamos do primeiro pedido que Paulo pede a Deus, é que os irmãos sejam revestidos do Espírito de Deus no homem interior. Hoje aqui no segundo pedido, Paulo pede que o amor de Cristo estejam raigados e fundados no coração dos irmãos. E amanhã, Deus permitindo, nós voltaremos aqui e falaremos do terceiro pedido de Paulo. Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus.